Jovem espartano, não sabe brincar, não desce do play. Fala aí, espartanos, grande prazer em vê-los aqui novamente. Meu, que notícia hoje, hein? Finalmente alguém aí saiu da tumba, né? Tá todo mundo aí na tumba, na toca do hype. Ninguém quer saber de falar nada, mas parece aí que a Microsoft decidiu tomar as rédeas e revelar informações sobre o Series X. Mas antes da gente ver a notícia, não se esqueça, siga a Promotech lá no Facebook, entre no grupo do WhatsApp da Promotech também, para você ficar sempre atento às promoções relâmpago que surgem, independente da plataforma, e aproveite os melhores preços relâmpagos que tem aí na internet. Vamos pro vídeo. E é isso aí, galera, acabou de sair notícia fresquinha, exatamente isso que você tá lendo. O Phil Spencer veio a público, não em entrevista ou coisa do tipo, mas no próprio site da Microsoft, né, na aba de notícias do Xbox, prestar esclarecimentos com relação ao novo console da companhia. E bom, a gente já tava meio que numa expectativa, né, cara? Mesmo eu que prefiro o PlayStation, tava muito curioso para saber como é que ia ser o Xbox, porque independente de quem falasse primeiro, a Sony ou a Microsoft, o fato é que a gente sabe que os consoles nessa próxima geração, né, assim como na geração passada, costuma ser bastante parecida, né? Então, geralmente, que tem em um também acaba tendo no outro, o que muda uma coisinha aqui e ali. Então, a gente sabe que se os mesmos padrões, né, se repetirem, o PlayStation 5 também não deve ser muito diferente, ainda que seja mais poderoso em teraflops ou menos poderoso em teraflops. Mas vamos lá então. Primeiramente, se você é do Xbox aí, né, tá achando que ia dar uma zoada, fica sossegado que hoje eu quero avaliar muito bem as coisas que estão sendo ditas aqui. Bate muito com certos rumores que saíram com relação a essas duas plataformas recentemente. Então, muita coisa que a gente vê aqui provavelmente também vai estar presente no PlayStation 5. Vamos acompanhar aqui quais são as principais novidades. Então, ao invés de você ficar vendo esses canais de Xbox que só fica falando groselha, em teraflops, aqui você vai realmente entender o que foi dito na notícia. Vamos lá. A primeira coisa que foi confirmado, cara, que acho que surpreendeu a muita gente, né, com a notícia, é com relação à arquitetura RDNA 2. Tinha muita gente dizendo, né, RDNA 1 ou 1.5, como alguns rumores estavam falando, mas foi confirmada a versão 2 e o console também vai entregar cerca de 4 vezes mais o poder de processamento do Xbox One X, que tinha uma CPU, né, bastante fraca. Aliás, os consoles dessa geração, não dá para falar ainda da geração passada, né, eles têm de fato uma CPU muito fraca. E boa parte dos jogos dessa geração realmente foram salvos por causa da GPU dos consoles, né, que tem esse papel aí quase que híbrido, né, até algumas físicas. Porém, esse problema da CPU era notório nessa geração e era uma coisa que precisava ser revista, né? E finalmente, tanto o PlayStation 5 como o Xbox Series X estavam prometendo de fato trazer, né, esses processadores aí baseados na arquitetura Zen 2 da AMD, que é o que traria de fato esse benefício, né, esse salto na CPU que era tão necessário. Aí um certo alívio, né, porque até o poder da GPU, né, esses 12 teraflops que foram confirmados também no Xbox Series X vão poder ser utilizados de uma forma ainda melhor, porque a GPU desses consoles vai ser menos comprometida com um processador mais competente. Outro ponto principal que também foi colocado é a tecnologia do Variable Rate Shading, tá? O que seria isso daí? É o famoso VRS, que é uma técnica, né, uma tecnologia patenteada pela própria Microsoft, que permite então, né, usar melhor aqueles ciclos da GPU até para efeitos individuais, né, de modelos no cenário, que vai envolver aí, obviamente, personagens, ao invés de focar ali apenas nos pixels da tela. Em teoria, isso aí traria um FPS mais estável, sem ter tanto impacto na qualidade da imagem final. Isso aí é bem bacana, né? Então quer dizer que se a Microsoft quer investir em jogos realmente bons, verdadeiros AAAs, né? Não ficar nesse negócio aí de joguinho indie, joguinho bobinho aqui e ali,
ela vai ter uma máquina e tanto para poder trabalhar na mão dela. Então vamos torcer para que na próxima geração ela consiga reaver aquela glória que ela tinha com o verdadeiro competidor que o PlayStation já teve, hein? Esse aqui deu dor de cabeça pra Sony, hein, cara? Um outro ponto também que foi falado, esse aqui eu não lembro se a Microsoft já havia confirmado ou não, a Sony já havia confirmado a aceleração de Ray Tracing por hardware, ou seja, haverá um hardware específico na placa do PlayStation 5 que irá cuidar dessa parte do Ray Tracing sem comprometer, então, o uso da CPU, da GPU e demais componentes, o que é muito bom, porque isso indica que não deve haver uma queda de rendimento, né? Então isso é muito legal, você ter um hardware separado, ao que indica que é exatamente o que vai acontecer no caso do Series X, o que já vai ser um alívio aí pra galera do Xbox, né? Porque teve alguns rumores que não confirmavam isso e que poderia sim, né? Se o Xbox Series X não tivesse um hardware dedicado específico para o Ray Tracing, com total certeza isso ia impactar sim na performance final do console. Aí vem também um outro ponto que a gente já sabia que era confirmado, que é com relação ao SSD, né, que é a tecnologia de armazenamento, mas não fica exatamente claro como que vai ser esse negócio de SSD, né? Tem muita gente achando que já é totalmente confirmado que os consoles da nova geração vai ser SSD no lugar de utilizar talvez um espaço de HD também, etc e tal. E eu já falei minhas teorias aqui, né? Eu acho que esse SSD Storage que o Phil Spencer fala aqui no post, provavelmente, aí eu não posso colocar palavras na boca dele, mas eu acho que isso aqui vai ser uma memória interna que vai vir nos consoles da nova geração, e essa memória interna eu acredito que talvez ela seja permanente ali, né? Uma memória que talvez não dê para você mexer, porque a ideia que se passa, até por a gente saber que é uma tecnologia muito cara ainda hoje em dia para ter essa acessibilidade em terabytes, por exemplo, de espaço de armazenamento, e talvez tenha só uma única tela de loading quando você carrega algum game específico, onde o console vai puxar as informações do armazenamento mesmo, né, aquele que a gente vai poder trocar para essa memória interna, e aí com todos esses dados puxados, quando você estiver no jogo, for carregar alguma fase ou coisa do tipo, talvez não tenha aquela tela de loading, né, como costuma ter nos consoles atuais, porque toda a informação que já estava ali no verdadeiro armazenamento já foi passado para lá. Então eu acho que vai ser esse o conceito, mas eu posso estar errado, pode ser que realmente seja apenas um único armazenamento, que seja removível mesmo, mas a gente ainda não sabe com 100% de certeza, o post aqui não é 100% claro, então abre uma brecha para a gente ainda imaginar como vai ser de fato essa tecnologia. Eu repito, tá? É muito caro você comprar um SSD de 1 terabyte, cara. Que dirá de 2 terabytes. Então, assim, isso é o que reforça a minha teoria, mas vamos ver o que vai acontecer. O importante é que tá garantido, a gente já sabia disso. Outro ponto também, o Smart Delivery. Isso aqui é uma das melhores coisas que eu vi no post aqui do Phil Spencer, porque tava sendo muito criticado, né? Desde que foi anunciado pelo chefe lá do Xbox Game Studios que a Microsoft não daria exclusivos ao Series X durante 1 ou 2 anos, cara. Muita gente que entende da parte de desenvolvimento de games, que estuda um pouco para ver como funciona, sabe que jogos cross-gen não costumam ser muito bons. Vocês já sabem o motivo, eu não vou explicar tudo aqui de novo, mas enfim, um dos pontos negativos do cross-gen é justamente esse negócio da versão, né? Por exemplo, o cara que está no console anterior, ele paga para jogar uma versão mais capada, muito mais limitada para jogar num console da versão atual que ele está jogando, enquanto que o cara com uma versão de console melhor da próxima geração tá jogando o mesmo título, pagou o mesmo valor, só que ele tá jogando com melhoramentos que não tem nesse aqui. Ou seja, esse cara tá pagando o mesmo valor que o cara de lá e tá tendo menos coisa. E se ele quiser jogar na outra plataforma, ele é obrigado a comprar o título de novo. Então essa é uma das principais críticas, mas felizmente eu vi uma atitude muito positiva da Microsoft aqui. Isso mostra que talvez essa geração aí, o Xbox, ele volte a de fato bater de frente com o PlayStation, que é o que a gente espera mesmo, né? Estimula o mercado, uma zoeirinha aí com a galera, né, de guerra de console, mas é uma ótima notícia porque a Microsoft ela vai implementar o Smart Delivery, que é na verdade um cross-buy, ok? E nesse cross-buy da Microsoft, ela promete, o Phil Spencer está prometendo aqui que eles vão ter esse comprometimento de ao menos, pelo menos nos jogos first party, haver essa opção. Ou seja, se você estiver no Xbox One X e comprar um título que também tenha no Series X, então é apenas uma compra. Essa compra vai valer
para os dois, ou seja, você não vai precisar comprar o mesmo jogo de novo para poder jogar a versão melhorada no Series X. E cara, isso é ótimo. Ainda não tira a crítica sobre cross-gen. Em quesito técnico, é provável que ainda haja um grande impacto nos jogos do Series X, por ela ainda se limitar a lançar também no One X. Ela não vai jogar ainda mais dinheiro para fazer duas versões diferentes do game, então é provável que ainda vá ter esse problema, mas pelo menos já é um pouco menos danoso ter as duas versões pelo mesmo preço e jogar onde você quiser, pelo menos nos jogos da Microsoft. Nada foi prometido para os jogos de estúdios third party, ou seja, os multiplataformas, etc. Isso também pode incluir algum exclusivo, né, que a Microsoft acaba encomendando com algum estúdio third party também, tá? Não necessariamente quer dizer que vai entrar nesse sistema, apenas estúdios first party, ou seja, estúdios que a Microsoft tem para ela, que ela comprou. E por último, a Microsoft promete que o Xbox Game Pass vai manter os lançamentos no primeiro dia dos jogos que ela lançar, ou seja, os jogos do Series X vão cair no Game Pass também logo no primeiro dia. E isso é muito bom, ao mesmo tempo também que muito duvidoso. Ninguém tá dizendo que o Game Pass é ruim, mas a lógica é a mesma daquela questão do cross-buy. A lógica é a mesma daquela questão do cross-gen, né, cara? A gente sabe muito bem que não compensa nem um pouco você fazer todo um jogão aí pra indústria e tacar num serviço onde os caras vivem pagando só $1, R$1. Já foi confirmado no último relatório fiscal da Microsoft que ela teve o dobro de assinantes do Xbox Game Pass, né, comparado com o período anterior. As assinaturas dobraram, porém ela teve uma queda na porcentagem das receitas da divisão de serviços do Xbox, então isso mostra que realmente é o que está acontecendo, né, ou seja, se antes tinha menos assinante, mas estava dando mais receita, agora tem mais assinantes e está dando menos, então assim, isso aí vai ter que ser visto, senão é bem provável que ela continue lançando esses joguinhos meia boca aí que ela fez nessa geração para o Xbox. Mas enfim, no geral as notícias são excelentes, cara. Essa confirmação que ela fez de 12 teraflops na GPU do Series X é muito boa. Como eu falei para vocês, só tem a ganhar dos dois lados, porque força obviamente a Sony também a lançar um console de qualidade, que tenha novidades, que traga ali também seus diferenciais. E isso é maravilhoso. A minha preocupação mesmo, de verdade, é que ela lançasse um console relativamente fraco para os moldes de uma nova geração, aí a Sony visse isso, talvez não visse tanta necessidade de se esforçar. Agora, obrigatoriamente, a Sony tem que se esforçar sim. E aí a gente fica então na expectativa das novidades. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Pelo amor de Deus, cara, não se esquece de deixar o like no vídeo. Tem um monte de gente reclamando que no like não tá registrando de novo, cara. Então, assim, tá difícil. Se o seu like não ficar no vídeo, faz o seguinte, lembra daquela técnica que a gente usava mais ou menos 1 ano e meio atrás, quando isso aí começou, né? Você dá o like, se não registrou, fecha o vídeo, abre ele de novo e deixa o like, que aí é certeza que vai ficar, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço pra vocês, até a próxima. Tchau!